no Rio Jordão, mergulhou 7 vezes e então foi totalmente curado. Amém. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Vamos dar para Jesus o que Ele merece, bem forte. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos começar englobando na nossa oração, em dado momento, eu vou pedir que você estenda as mãos para essas garrafas de água. Por quê? Você sabe que semana que vem, começando segunda-feira, nós iniciamos a semana dos 7 mergulhos de Naamã, para arrancar as lepras que são os poréns. Se você ler 2 Reis, capítulo 5, no primeiro versículo, quando nós descobrimos o perfil do comandante do exército sírio, chamado Naamã, começa com elogios, tecendo os melhores elogios a esse homem. No final do versículo tem uma vírgula e tem a palavra porém. Aí diz, porém, ele era leproso. Um comandante respeitado, renomado, porém era leproso. Então a lepra pode ser física, mas sobretudo é a lepra do porém. É a pessoa que carrega um porém com ela. E já na primeira oração,
eu quero incluir esse momento, quando eu pedir para você estender as mãos, aqui estão as águas que nós vamos usar para serem aspergidas sobre todas as pessoas semana que vem, correspondente ao tipo de lepra. Lepra financeira, porém na vida financeira, lepra física na terça-feira, na segunda a lepra financeira, terça a física, quarta a do pecado, a da má consciência, quinta da solidão, do casamento mal sucedido, da família destruída, dilacerada, sexta da inveja, do olho grande, do carrego, sábado do impossível, domingo dia 21 nós vamos ter o desfecho com um grande dia, porque quando este homem retornou para a Síria, ele retornou sabendo que só existia um único Deus em todo o universo, e esse Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, e assim vai acontecer no dia 21, amém? Graças a Deus. Então, vamos começar a nossa reunião. Cante conosco essa linda canção, Estou Aqui Agora para fazer prova com Deus. Estou aqui agora para fazer prova com Deus, para fazer prova com Deus. Quem usa fé faz a hora, quem usa fé faz a hora, determina o que é seu, determina o que é seu. Hoje eu marquei contigo, hoje eu marquei contigo o meu desabafo, meu Deus, o meu desabafo, meu Deus, com clamor de fé, com clamor de fé, de um servo teu, de um servo teu. Faz a diferença, Senhor, faz a diferença, Senhor, entre aqueles que servem e aqueles que não, entre aqueles que servem e aqueles que não. Faz a diferença, meu Pai, faz a diferença, meu Pai, dos que depositam seu tudo no altar, dos que depositam seu tudo no altar, dos que nem lembram da tua existência, dos que nem lembram da tua existência, daqueles que têm a esperança em ti, daqueles que têm a esperança em ti, dos que te honram na tua presença, dos que te honram na tua presença. Faz a diferença, faz a diferença. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pela fé a tua igreja se reúne nesta noite da salvação, e só o Senhor sabe, meu Pai, o que a tua igreja tem enfrentado, tem passado, as lutas, as guerras, as humilhações, o que eles têm suportado por causa do teu santo nome. Só o Senhor sabe, meu Pai, como Satanás tem atacado suas almas, tentando reavê-las. Só tu sabes. Só tu sabes daquelas lágrimas secretas, ela que tem que ser forte no meio de uma família de incrédulos, de uma família que a todo momento desafia a fé dela, e ela tem que ser forte, então ela chora em secreto diante de ti. Meu Pai, estenda as tuas mãos, toca, meu Deus, toca nesta pessoa que representa tanto para ti, é um filho teu, é uma filha tua. Meu Senhor, toca e remova, meu Deus, qualquer tipo de medo, de intranquilidade. Retire dela, meu Deus, aquilo que não foi o Senhor quem colocou. Tudo que Satanás tem tentado colocar na mente, no coração, pensamentos impróprios,
pensamentos de dúvida, de questionamento à tua palavra. Meu Deus, o coração que está tomado por sentimentos alheios aos teus, meu Pai, com a tua mão remova tudo isso, tira toda a sujeira. Nós, bispos, pastores, vivemos em ambientes santos, sagrados, e mesmo assim, muitas das vezes, temos que vigiar. Eu fico a imaginar essa pessoa que vai para casa, é cercada de incrédulos, vai para o trabalho, é só incrédulo, ouve palavrão o dia inteiro, é mentira, é levada muitas das vezes por situações que são situações que até desafiam a fé delas. Elas são levadas, meu Pai, a momentos cruciais, aonde elas se veem entre a cruz e entre aquela situação. Ou elas assumem a fé na cruz vazia, que revela Jesus ressuscitado dos mortos, ou então ela se afunda juntamente com os incrédulos, agindo como eles. É uma guerra, meu Pai. Então, estenda as tuas mãos, toca, levanta, fortalece, anime este teu filho, esta tua filha, meu Pai. Faça desse culto um culto de salvação para aqueles que não estão salvos, e de mantenimento da salvação para aqueles que já estão salvos e são os alvos preferidos do diabo. Te peço, meu Pai, pela fé. Agora nós estendemos as mãos para essas águas, e assim como o bispo Miguel Pérez, diretamente do Rio Jordão, lá de Israel, entrou nas águas do Rio Jordão e de lá abençoou essas águas na quinta-feira passada, juntamente com o bispo Renato Cardoso, os bispos, pastores, meu Deus, de toda a Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil e no mundo. Agora nós, meu Pai, que somos daqui do Pará, nós abençoamos, temos os obreiros, os grupos, os membros, meu Pai, nós declaramos essas águas ungidas e abençoadas para o propósito designado para estas águas, que é a purificação, a retirada das lepras espirituais, dos poréns na vida do teu povo. Nós determinamos em o nome do Senhor Jesus, e todos que concordam digam amém. Graças a Deus. Faz a diferença, Senhor, entre aqueles que servem e aqueles que não. Faz a diferença. Faz a diferença, meu Pai. Dos que depositam seu tudo no altar. Os que depositam seu tudo no altar. Dos que nem lembram da tua existência. Dos que nem lembram da tua existência. Daqueles que têm esperança em ti. Esperança dos em que ti. te honram na tua presença. Dos que te honram na sua presença. Faz a diferença. Faz a diferença. Amém. Podem sentar, por favor, e prestem atenção, você que é dizimista e você que está investindo na sabedoria divina. Preste atenção. No domingo eu falei que Salomão foi visitado pela rainha de uma terra distante, que na época chamava Sabá, e essa rainha teceu os maiores elogios a Salomão e as suas conquistas. Agora, vamos fazer uma análise dos 5 passos que ele trilhou, que ele tomou, para que ele chegasse até
essa condição das pessoas ficarem estupefadas, boquiabertas, diante da sua qualidade de vida. Vamos lá. Coloca na tela, por favor. Bem, lá em 1 Reis 10, 7, a rainha diz assim: sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Essa é a condição que você deve alcançar, sendo a vontade de Deus. Você tem que chegar nessa condição. Mas o passo que ele deu antes desse está lá em 2 Crônicas 1:10, quando ele pediu a Deus sabedoria. Ele disse: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Deus abriu o leque e disse: pede-me o que tu queres. E ele pediu sabedoria e conhecimento. Um passo antes, no mesmo versículo, mostra a intenção. Por que ele pediu sabedoria e conhecimento? Ele queria enriquecer a ele próprio? Ele queria ter algum benefício próprio em cima disso? Não. Ele queria servir a Deus. Ele diz: para que possa sair e entrar perante este povo, ele que era o novo rei, pois quem poderia julgar a este teu grande povo? Então ele queria servir a Deus, servindo o povo de Deus. Então a intenção dele pedir sabedoria não era para tirar proveito próprio, para ser beneficiado, mas para beneficiar, para dar. Ele estava mais focado em dar do que em receber. Só que um passo antes, o que aconteceu? Deus apareceu para ele. Não adianta a pessoa pensar: um dia eu vou sobrepujar as demais pessoas que não são dizimistas em tudo. Não adianta ela pensar dessa forma se ela não chegar a esse momento em que Deus aparece para ela e ela tem um encontro com Deus, ela passa a conhecer Deus. Diz a Bíblia em 2 Crônicas 1:7, naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Quer dizer, Deus aparece, ele teve um encontro com Deus do seu pai. Até então ele ouviu falar de Deus. O seu pai falara para ele bastante de Deus. Mas agora ele teve um encontro com aquele Deus. Só que o primeiro passo, tudo começou, a raiz de tudo começou no altar. 2 Crônicas 1:6 diz assim: e Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Quem pediu para ele oferecer 1000 holocaustos? Quem pediu para ele ir até o altar? Ninguém. Mas a fé que ele tinha, a intenção, o desejo de servir a Deus era tão grande, que o Espírito de Deus o guiou e o conduziu ao altar, e até estabeleceu qual seria o sacrifício que ele colocaria sobre o altar. Em tudo ele agradou a Deus. Tudo começa no altar. Tudo que você quer, tudo que você sonha, começa onde? No altar. No altar. Então, eu quero que você tenha fé. O Bispo Macedo vai orar por todos os dizimistas, e ele determinou que vai orar depois de domingo agora. Ele permitiu que nós estendêssemos por mais uma semana para nós enviarmos os nomes dos dizimistas. Então nós já temos muitos nomes, vamos pegar mais nomes aqui nessa noite,
e todos os nomes dos dizimistas. Segunda-feira agora, nós vamos procurar enviar para o Templo de Salomão, aquele lugar santo. Lá no santuário do templo, nós temos o altar de bronze. Seus nomes serão colocados lá, meu nome será colocado lá, o nome da minha esposa, da Cláudia, será colocado lá, e eles orarão para que Deus derrame sobre nós o espírito da sabedoria. Amém, pessoal? Mas você tem que querer esse espírito para servir a Deus. Não servir-se da sabedoria, mas servir a Deus com ela. Nós vamos falar mais a respeito disso na mensagem principal. Mas agora, pessoal, nós vamos honrar o nosso Deus. Amém, pessoal? Amém? Nós vamos honrar o nosso Deus. Graças a Deus. Você vai pegar o seu melhor, e o seu melhor vai servir aos propósitos de Deus. Já mostre nessa noite a sua intenção de servir aos propósitos de Deus. Dê o seu melhor, mesmo que não seja tanto, mas que seja o seu melhor, e que você o faça com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Tenha alegria. Enquanto nós cantamos, você vai trazer o seu dízimo e a sua oferta. Vamos lá. A força da minha vida é o Senhor. Pode trazer cantando e batendo palmas. A força da minha vida é o Senhor. É o Senhor. De quem? De quem me recearei. Se uma guerra contra mim se levantar, se uma guerra contra mim se levantar, ainda assim nele eu confiarei. Ainda assim nele eu confiarei. O meu coração tem ouvido o meu coração o Senhor dizer: vem falar comigo, filho meu. Vem falar comigo, filho meu. E então meu coração responde: Senhor, estou indo. Responde: Senhor, estou indo. Guia-me por esse estreito caminho. Guia-me por esse estreito caminho. A minha alegria é o Senhor. A minha alegria é o Senhor. Que conheceu minha alma e não me desprezou. Conheceu minha alma e não me desprezou. Esperando nesse Deus que me fortalecerá. Esperando nesse Deus que me fortalecerá. Vencerei até o que for mais forte do que eu. Vencerei até o que for mais forte do que eu. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem falar comigo, filho meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo. Guia-me por esse estreito caminho que antes eu nem sequer podia andar. Mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar. Que antes eu nem sequer podia andar. Mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar. Amém. Fique de pé agora, levante as mãos abertas. Eu vou chamar o pastor Leandro para fazer a oração. Ele que é um homem de Deus com o dom da prosperidade. Ele vai abençoar a sua vida. Levante as mãos abertas. Se você quer prosperar, segunda-feira é o dia de você estar aqui conosco, tá bom? Vamos lá. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós unimos a nossa fé aqui do altar para abençoar todo o povo agora, que levanta as suas mãos aos céus e dê a ele, a ela, a sabedoria, meu Pai. Da mesma forma que essa pessoa estendeu as mãos para te honrar, que o Senhor venha, meu Deus, preparar essas mãos para que ela possa colher. Aonde chegar as mãos deste homem, desta mulher, que chegue a prosperidade, que chegue a abundância, que chegue a fartura, pois nós determinamos agora, dê o melhor para o teu povo, meu Pai, pois nós determinamos isso agora, em o nome do Senhor Jesus.
Jesus. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Podem sentar. Graças a Deus. Lembrando que domingo agora é a Santa Ceia do Senhor. Então todo mundo se preparando para a Santa Ceia domingo agora. Nós vamos começar a mensagem e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, por favor. Malaquias. Capítulo 3, por favor. Isso, capítulo 3. Por gentileza. Agora, se a Bíblia já está aberta, levante a Bíblia. Vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus, contamos com a tua direção. Assentamo-nos aos pés do Senhor para aprendermos contigo, tu que és o nosso mestre. Fale conosco e que haja, meu Deus, salvação nesta noite e que o Senhor nos ajude no mantenimento da salvação, pois que ser salvo não é fácil e manter a salvação é muito mais difícil. Então, fale conosco, meu Pai, nos oriente em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Então, quando nós lemos Malaquias, capítulo 3, todo o capítulo é muito forte, mas vamos ao versículo 18, que diz assim: então voltareis, em dado momento da mensagem eu vou dar ênfase a esse voltareis, e vereis a diferença. É prometida uma diferença, vereis a diferença, nós veremos, não é lá no céu não, é aqui, na terra, nessa vida. Vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Bispo, eu já conheço esse versículo, ele é muito explorado, porém, eu tenho certeza que você nunca atentou para aquilo que vai ser dito aqui, nesta noite, nunca. Veja, em primeiro lugar, por que Deus promete fazer diferença entre o justo e o ímpio, o que o serve e aquele que não o serve? Qual seria a razão principal? Uma delas é fato, Deus é glorificado nessa diferença. Deus se revela ao mundo através dessa diferença. Mas não é o principal objetivo de Deus aqui. Qual seria o principal objetivo de Deus? Ele ser abençoado, Ele se revelar, Ele ser glorificado? Não. O principal objetivo de Deus em manifestar essa diferença, tornando-a física para que os olhos possam vejam, é que nós possamos nos avaliar. Você vai fazer uma análise da sua vida, tentando buscar a verdade sobre a sua situação com relação a Deus. Porque essa diferença
é mandatória, ela é obrigatória, ela tem que existir. E se ela tem que existir, então ela acaba mostrando para você quem você é. Se você não vê essa diferença, se você não consegue enxergar essa diferença com relação aos seus familiares que são incrédulos, aos seus vizinhos que são incrédulos, com relação aos seus colegas de trabalho que são incrédulos, com relação até às pessoas que estão na igreja e que muitas das vezes estão na igreja, mas ainda não assumiram um compromisso com Deus. Se você não consegue ver essa diferença, então alguma coisa está errado em você, não em Deus. Não em Deus. Essa diferença tem que ser vista. E o primeiro a ver essa diferença tem que ser você. E essa diferença não é superficial. Antigamente, e por favor entendam, não é uma crítica. Não é uma crítica. A Bíblia fala que nós temos que desenvolver a nossa salvação. E eu entendo que houve um grande desenvolvimento nessas últimas décadas. Sobre o que, bispo? Antigamente, a diferença básica estava no jeito do cristão se vestir, no jeito do cristão se produzir. Por exemplo, qual era a produção? Roupa nas mulheres cobrindo o braço, só mostrando a mão, cobrindo as pernas, não podia usar calça comprida, eram vestes talares até aos pés, e muitas das vezes até por dentro havia todo um ritual, tinha que se cobrir antes de colocar o vestido, ou a saia, a blusa, tinha que se cobrir por baixo, e havia um cuidado com as cores, não se podia vestir cores muito vivas, era mais o preto, o cinza. Vocês sabem como era. E os homens, era interessante que eles também não buscavam uma combinação de cores, era uma coisa assim bastante aleatória. Não havia esse cuidado, essa preocupação. Era uma coisa que, para os incrédulos, e eu era incrédulo nessa época, eu achava aquilo muito esquisito, eu não gostava, eu dizia, para ser cristão dessa maneira, eu não quero ser cristão. E eu entendo, eram doutrinas, era o cuidado, só que eu não creio que Jesus se destacava por causa da sua roupa diferente. Jesus se destacava exatamente por aquilo que ele manifestava como seu caráter, sua personalidade, seus sentimentos, seus pensamentos, suas palavras. Então, a diferença tem que existir não apenas no material, lógico, o apóstolo Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem certas coisas que não convém. Uma vestimenta sensual não convém. A Bíblia fala que nós não temos que apelar para a sensualidade. Então, tem certas coisas, e eu me refiro à vestimenta, que nós temos que tomar cuidado. Mas não há na Igreja Universal um livreto dizendo, olha, isso aqui não é conveniente, isso aqui é conveniente. O que convém e não convém, o Espírito Santo tem que falar com a pessoa.
que o Espírito Santo vai morar dentro da pessoa. É o Espírito Santo que vai se manifestar através dela. Então o próprio Espírito Santo faz a obra. A minha mãe, antes de se converter, a minha mãe parecia uma jovem assim, bem vulgar na sua maneira de vestir-se. Mas quando a minha mãe se converteu, ninguém falou nada para ela. Ela mudou o comportamento. Ela mudou o jeito de vestir dela. Mas vamos falar agora dessa diferença. Vamos entrar no detalhe da diferença. A diferença vai ser promovida na vida de quem? O Espírito Santo usa Malaquias para falar. Entre o justo e o ímpio. O justo é aquele que se submete a uma vida vivida inteiramente pela fé na palavra de Deus. O meu justo viverá pela fé. Já fora profetizado no Antigo Testamento e reforçado no Novo Testamento. O justo de Deus é aquele que vive pela fé. O justo de Deus, ele tenta viver uma vida excelente, uma vida que agrada a Deus. Ele não é perfeito, ele continua sendo pecador, mas não vive no pecado. Esse é o justo. Ele teme a Deus, ele respeita a Deus. E o ímpio é aquele que não está nem aí para Deus, vive a lá vão ter, faz o que quer, o que dá na telha, não respeita a Deus. Esse é o ímpio. Então Deus diz que será vista a diferença entre o justo e o ímpio. Porém, aí está o erro. O erro de muitas pessoas é parar por aí, no justo e ímpio. E ela dizer, eu sou uma pessoa justa, eu vivo pela fé, eu vou na igreja, eu obedeço a palavra de Deus, eu não vivo pecando. Então ela acha que a diferença vai acontecer na vida dela só porque ela é justa. Só que, vamos lá, diz assim, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, ponto e vírgula, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, não é só ser justo, a diferença não será vista só por quem quer ser justo, ou se esforça para ser justo. Pare para pensar. Eu tive familiares meus que tinham um comportamento exemplar. Familiares meus que não gostavam de mentira. Eu tive tios que nunca traíram suas esposas. Eu conheci pessoas que não são evangélicas, mas pessoas que reconhecem os valores verdadeiros da vida, pessoas regradas, pessoas que todo mundo olhando para elas poderia imaginar que eram pessoas evangélicas, cristãos, mas não eram. E você deve ter conhecido muita gente assim, deve ter na família pessoas assim, pessoas de ética, de uma ética moral, de disciplina. Quem conhece pessoas assim, do mundo? Levante a mão bem alto. Acredito que a grande maioria. Veja, eu sou justo, por quê? Porque não minto, mas tem incrédulo que não gosta de mentira, não mente. Eu sou justo porque eu não adultero, mas tem incrédulo que não adultera, não aceita isso. Se tem um amigo
dessa pessoa que adultera, ele se afasta daquele amigo, já não serve para ser meu amigo, que ele não concorda com isso, é casado há muitos anos com a mesma mulher, é fiel a ela e acabou. Quando você passa a ser um justo pela fé e a viver uma vida que agrada a Deus, na verdade, o que Deus está ganhando com isso? Nada. Você parou de fumar, o que Deus está ganhando com isso? Quem é que está ganhando, Deus ou você? Somos nós. Você parou de beber, Deus está ganhando alguma coisa? Você está ganhando. A sua saúde vai melhorar, seus relacionamentos vão melhorar. Você deixou de prostituir, acabou. A possibilidade de você contrair o vírus da AIDS é quase zero. Possa ser que numa infelicidade você tenha que ter uma transfusão sanguínea e receba o sangue de uma pessoa, mas é muito, olha, é uma coisa assim, praticamente impossível que aconteça. Estão entendendo, sim ou não? Quando você vive uma vida decente, Deus não tem nenhum benefício nisso. É você que tem. Quando você passa a viver uma vida regrada pela palavra de Deus, todos os benefícios são seus. Agora, você tem que ser um justo que entende o porquê de Deus ter resgatado a sua alma do inferno, trazido a sua alma para a sua presença, revelado a você a vontade dele, o projeto dele. Você deveria entender que tudo que Deus fez por você, Ele fez na esperança que você o servisse. Deus criou o ser humano para servi-lo. Paulo chega a dizer que nós somos cooperadores de Deus. Na Universal, nós fomos os primeiros a falarmos que Deus, depois que criou o homem, decidiu que nada faria aqui na Terra sozinho. Nos outros planetas Ele faz, no universo em geral Ele faz, mas na Terra Ele determinou: nada farei sozinho, tudo que eu farei na terra, farei com a cooperação do homem. Por isso Paulo diz: nós somos cooperadores de Cristo. Quer dizer, Ele opera e nós operamos conjuntamente. Nós existimos para servirmos a Deus. Então você chega na igreja, é até interessante falar. Deus vê aquela pessoa que lá fora com o diabo, e fazia, acontecia. Era uma pessoa ousada, corajosa, não temia a morte, não temia nada. E Deus fica até com ciúme do diabo. Pô, o diabo está usando essa pessoa. Se eu tivesse essa pessoa nas mãos. Deus então tira você das garras do diabo, traz para o seu reino de luz. Aí você vai, se converte, é justificado pela fé, pela palavra, começa a viver uma vida decente, regrada. E Deus fica lá, esfregando as mãos. E agora? Agora, se ela fazer aquilo tudo para o diabo, para mim... E muitas das vezes Deus tem a maior frustração, decepção, quando Ele vê que aquela pessoa que era ativa no reino do inferno, agora no seu reino, ela é o quê? Passiva. Meu Deus do céu.
Passiva, passiva, passiva. Quer dizer, frustração de Deus. Eu tenho alguns textos bíblicos que vão agitar o seu espírito, vão mexer com você. Vamos lá em Deuteronômio 28, por favor. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 47 e 48. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 47 e 48. Abra aí, por favor. Leia comigo. Leia comigo. Diz assim, coloca na tela, por favor. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim, desse jeito, porque não querem me servir, ele diz, servirás aos teus inimigos. Olhe para mim. Não quer me servir? Falando com o povo dele. Com o povo dele. Vocês não querem me servir? Tá bom, vocês vão servir aos inimigos de vocês. Deus tirou aquele povo lá do Egito, um bando de escravos que não tinham identidade, não era uma nação, e Deus esperava muito deles. E o que Deus recebeu deles foi isso aí. Ninguém queria servir a Deus. E Deus falou, então vocês vão servir os inimigos de vocês. Servos vocês serão, era o que Deus diria. Servos vocês serão. Se não querem ser meus servos, então vocês vão servir os inimigos de vocês. É muito forte isso. Muito forte. Por exemplo, vamos para o Evangelho de João, no capítulo 12. No Evangelho de João, no capítulo 12, Jesus fala algo glorioso, do versículo 24 ao 26. João 12, do 24 ao 26. É glorioso demais. Se prepare para ser impactado. Olha só o que Jesus diz aqui. Chegou lá? Diz assim, coloca na tela. Na verdade, duas vezes, quer dizer, verdade absoluta. Não pode haver dúvidas a respeito disso. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele o quê? Só. Mas se morrer, dá muito fruto. Bispo, me explica isso aí. Fácil, é o que eu disse. É o que eu disse. Se você não serve a Deus, você vai servir o seu inimigo. Se você não entende o porquê da sua salvação, do seu chamado, que é servir aos propósitos de Deus, fazer o que Deus quer que seja feito, estar no lugar certo, que Deus determinou, esse é o lugar certo para você estar. Se você não atentar para isso, é como está escrito aqui. Vou repetir, agora você vai entender. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele o quê? Fica só. Fica só literalmente falando, nem Deus fica com ele. Porque é uma pessoa que olha só para o seu umbigo, só para si. Quer tirar vantagens. Aí ele diz, mas se morrer para si, morrer para esse egoísmo, né? E passar a servir a Deus, querer servir a Deus, então dá o quê? Muito fruto.
Quem ama a sua vida, o quê? Perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Não é que você, olha para mim, vai odiar a sua vida, não. Não é isso não. Vamos entender o que Jesus está falando aqui. É colocar a sua vida em segundo plano, Deus em primeiro e a sua vida em segundo. A palavra de Deus é fiel. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Deus cuida dos seus servos. Você vai ler aqui, Deus cuida dos seus servos. O maior investimento de Deus é sobre servos. Por isso a diferença não é só para o justo, é para o servo. É o justo que serve. É forte isso. Vamos lá, vamos continuar. É forte. Aí diz assim: se alguém, olha só, Jesus falando, se alguém o quê? Me serve, siga-me. Quer dizer, quem serve Jesus está onde Jesus estaria, se estivesse ali naquele local, naquele momento. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Agora, olha o detalhe: e se alguém me servir, o quê? Fala forte. Meu Pai o honrará. Olha para mim. Essa honra é a diferença lá de Malaquias. Essa é a diferença. É a honra de Deus na sua vida. Deus lhe honra. Ele toma conta de você, Ele pastoreia você, nada lhe faltará, nada, nada, nada. Diga, nada me faltará. Porque você é um justo que o serve. Você serve aos propósitos de Deus. Você ora não apenas pedindo, você ora dando. Você ora dizendo: meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Fala comigo. Olha que oração linda. Meu Deus, é a oração que eu faço, o bispo Macedo faz. Morei com o bispo várias vezes e orava com ele de madrugada. Todo mundo orava, todo mundo que morou com o bispo orou com ele de madrugada. E o bispo sempre orou: meu Deus, se o Senhor não me mostrar o que o Senhor quer, como é que eu vou fazer o que o Senhor quer? Eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. Se o Senhor não me mostrar o que o Senhor quer, eu vou fazer o que eu penso que é certo. Amém, amém. E Deus mostra. Se você quer servir, Deus mostra. Sua oração diária tem que ser: meu Deus, eu quero te servir, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus, e que ela seja feita na minha vida. Mas o Senhor tem que me mostrar o que o Senhor quer, e Ele vai falar com você. Você vai ter experiências gloriosas com Deus, que você nunca teve. Só tem quem é servo. Quem crê, diga amém. É forte demais. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Volta lá em Malaquias 3, por favor. Desculpe fazê-lo. Alguém me disse que vocês gostam. É verdade? Vocês gostam assim da reunião com muita leitura bíblica? Quem gosta, diga amém. Então tá bom. Malaquias capítulo 3, mesmo capítulo que nós iniciamos, versículos 13 e 14. Agora você vai entender o voltareis. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não o serve. Olha só, voltar como? Voltar a fazer o quê? Voltar de qual maneira? O que aquele povo tinha largado para ter que voltar? Malaquias 3, 13 e 14. Vamos ler. As vossas palavras, Deus falando, as vossas palavras foram o quê?
agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Todo mundo: vós tendes dito o quê? Inútil é o quê? Olha para mim. Inútil é servir a Deus. Inútil é servir a Deus. Quer dizer, deixaram de servir a quem? A Deus, porque para eles o servir a Deus se transformou numa coisa sem valor, inútil, perda de tempo. Por isso está lá no versículo 18: e voltareis. Voltar a fazer o quê? Vocês são inteligentes, vamos lá, voltar a fazer o quê? Isso, bem forte. Servir a Deus. O povo deixou de servir a Deus porque pensou: é inútil, perda de tempo, gasta-se muito tempo, gasta-se dinheiro, é muito para Deus e pouco para a gente, é mais para Deus e menos para a gente gasta muito tempo com Deus e não tem tempo para a gente. E Deus falou: palavras duras vocês disseram. Quer dizer, Deus sentiu aquelas palavras. Quem está entendendo, levante a mão. Você vai ler agora, fique de pé, por favor, pode fechar a Bíblia. Eu fiz uma frase, eu quero ler com vocês essa frase. Mas fique de pé, por favor, para você entender. Essa frase foi o que Deus me deu. É o óbvio, mas vamos ler todos essa frase. Porque Deus é a maior vítima de injustiças. E a maior de todas as injustiças para Deus. Coloca aí na tela, por favor. Leia aí. A maior injustiça é recusar o quê? Servir a Deus. É você olhar para você mesmo, é você ser egoísta. É o que o Bispo Macedo sempre fala dos 10 leprosos. Quando os 10 leprosos se viram curados, então acabou o problema. Eles poderiam apresentar as ofertas ao sacerdote, ganhar uma carta assinada pelo sacerdote e voltar à sociedade, rever a família, enfim, voltar a fazer o que eles faziam antes. Mas um dos 10, ao invés de ir lá apresentar a oferta, receber a carta, né? E ter algazarra com a família, festejar, ele foi para onde? Ele voltou para Jesus e disse: Senhor, aonde tu fores, o quê? Eu irei, eu te seguirei. Amém? Qual grupo que você faz parte? Dos 9? Ou desse ex-leproso, curado agora, e que optou por servir ao Senhor Jesus? Enquanto cantamos, se você é uma pessoa que... Eu vou cantar, não venha muito rápido. Pense, você tem servido a Deus, a sua vida tem servido a Deus. Quem Deus lhe fez ser, aquilo que Deus colocou nas suas mãos tem servido a Deus. Enquanto cantamos, pense, no meio da música, venha, quando acabar a música, eu pediria que ninguém mais viesse, porque aí eu creio que a chance vai terminar. Cante conosco. Fala, Senhor, fala comigo. Fala, Senhor, fala comigo. Fala, Senhor, preciso muito te ouvir. Fala, Senhor,
preciso muito te ouvir. Fala, Senhor, tua doce voz eu quero ouvir. Fala, Senhor, tua doce voz eu quero ouvir. Fala, Senhor, eis-me aqui. Fala, Senhor, eis-me aqui. Prostrado estou em teu altar. Prostrado estou em teu altar. Humildemente a lhe adorar. Humildemente a lhe adorar. Bem sei que estás presente aqui. Bem sei que estás presente aqui. Pois posso te sentir. Pois posso te sentir. Fala, Senhor, fala que teu servo ouve. Fala, Senhor, fala que teu servo ouve. Fala, Senhor, atento estou à tua voz. Fala, Senhor, atento estou à tua voz. Fala, Senhor, do modo que quiseres falar. Fala, Senhor, do modo que quiseres falar. Fala, Senhor, que alegre, atento ao teu mandar. Fala, Senhor, que alegre, atendo ao teu mandar. Tua voz alegra o meu ser. Tua voz alegra o meu ser. Me anima neste meu viver. Me anima neste meu viver. Conforta quando triste estou. Conforta quando triste estou. Me enche de amor. Me enche de amor. Ó Deus, fala comigo. Ó Deus, fala comigo. Com tua voz de amigo. Com tua voz de amigo. Os teus conselhos sigo. Os teus conselhos sigo. Fala comigo. Fala comigo. Nosso Senhor, Pai, mas Senhor, isso é fato. O Senhor é Pai, mas não abre mão de ser Senhor. Primeiro tu eras Senhor, depois se fez Pai. Eu creio que a tua palavra agiu da forma que o Senhor esperava, até porque o Senhor nos revela que quando a palavra sai da tua boca, ela não volta para ti antes de cumprir o desígnio dado pelo Senhor a ela. E eu espero que a tua palavra tenha mexido com o corpo, com a alma e com o espírito de todos que estão aqui, daqueles que nos assistem. Até porque, meu Pai, o Senhor não aceita perder. Tu não és perdedor, mas o Senhor tem assistido muitos que têm abandonado a fé, se apostatado da fé, porque eram pessoas que se recusavam a te servir. Preferiram servirem a elas próprias, como aquele povo que o Senhor tirou do Egito com mão forte, com sinais e prodígios. Viram as 10 pragas, viram as águas do Mar Vermelho se abrindo, atravessando a pés enxutos, viram a provisão de água, viram a tua glória manifestada no Monte Sinai,
mas ainda assim se recusaram a te servir. Então o Senhor disse: servirão aos seus inimigos, mas não vão deixar de servir. Não querem me servir? Servirão aos seus inimigos. E quantos que eram até do altar, quantos obreiros, obreiras, membros de grupos, pessoas que deram as costas para ti, deixaram de te servir e passaram a se servirem, hoje estão servindo os inimigos. Meu Deus, é tão triste isso. Eu não ficaria em paz, eu ficaria irritado, agitado, até nervoso, se eu ouvisse alguém falando: inútil é servir a Jesus. Senhor, eu tomaria as dores do Senhor, sim. Eu ficaria muito nervoso, agitado, se eu ouvisse esse tipo de expressão. O Senhor reclamou e disse: essas palavras foram duras. Eu ouvi o que vocês falaram, que é inútil me servir, que é perda de tempo, que fica pouquinho para vocês e muito para mim. Tu és Deus, Tu és o Todo-Poderoso, não fomos nós quem te criamos, mas o Senhor a nós. Aleluia. Foi o Senhor quem nos fez, e fez por muitos propósitos, dentre os quais está o propósito de servirmos a Ti. E como servos, meu Deus, como servos, qual o nosso direito? Direito de quê? Muitas das vezes o sujeito tem uma mansão, muitos carros, vive uma vida nababesca, e tem os servos que o servem, que não tem carro, moram numa casa de tábua, e que muitas das vezes não tem nem o que comer direito, mas mesmo assim estão lá todos os dias, lavando a roupa do seu Senhor, passando a roupa do seu Senhor, varrendo a casa do seu Senhor. Tu és o nosso Criador, o nosso Deus, a fonte da salvação de nossas almas, nosso Redentor, aquele quem nos livra da morte, morte eterna, o inferno, o lago de fogo e enxofre. E nem é usurpador, não. Davi disse que o Senhor é um Senhor cujo prazer está na prosperidade dos seus servos. Ele nos revela isso, meu Pai. Não há razão para não te servir. O Senhor Jesus nos revela no texto que foi lido: quem me serviu, o Pai o honrará. Aleluia, 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 aleluia. Nós queremos a honra que vem de Ti, não queremos a honra dos homens, que são passageiras, efêmeras. Não,
Queremos a honra que vem de Ti, dos céus. Você que está aqui na frente, rasgue o seu coração e não as vestes, e diga para Deus: meu Deus, me perdoe, eu errei, eu quero voltar. O Senhor disse através de Malaquias: então voltareis e vereis outra vez a diferença. Fale com Deus, você que está aqui na frente, e diga: meu Deus, eu volto sim, eu quero te servir, eu quero servir aos teus propósitos. Fale forte com Deus, meu amigo, minha amiga. Deus inclina os ouvidos para ouvir o seu clamor. Foi Deus quem me trouxe aqui nesta noite, com esta visão, com esta palavra, porque Ele lhe ama, Ele quer salvar a sua alma. Fale com Ele, fique à vontade, por alguns minutos. Pode subir o fundo musical, por favor. Você que serviu a Deus no átrio, foi obreiro, obreira, colaborador, e você está arrependido de ter abandonado esse trabalho tão glorioso, ou serviu a Deus no altar como esposa de pastor, como pastor, mesmo que não seja na Universal, seja em outra igreja, mas você está arrependido. Saia do seu lugar, suba aqui no altar com os pastores, eles vão subir com vocês, eles vão orar para que haja renovação, avivamento, avivamento. Tudo é possível. É possível, bispo, eu voltar a ser obreiro, obreira, pastor, esposa. Deus o sabe. Se Ele tem um propósito, não tem homem que possa impedir. Aleluia. Cante. Eu quero estar plantado no centro da tua vontade, meu Senhor. Eu quero ser regado com as águas do Espírito Santo.
tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa, para eu te servir. Só o que me importa é que tu cresças e que eu diminua em mim. Eu quero encher teus celeiros de frutos que eu colhi aqui, onde eu plantei tua palavra. Quantos salvos para ti. Recebe, ó Deus, no teu reino os frutos que eu colhi aqui, onde eu plantei tua fé. Só vencedores eu vi. Meu Deus, derrama do teu Espírito agora sobre a tua igreja. Levante as mãos, levante a cabeça. Dos céus vem o Espírito Santo. O Espírito de Deus é derramado sobre a igreja. O Espírito de Deus renova. O Espírito de Deus levanta, agiganta. O Espírito de Deus faz a obra restauradora. O Espírito Santo faz isso. O cair é do homem, mas o levantar pertence a Deus. Deus levanta, Deus anima, Deus sara as feridas que se recusavam a serem cicatrizadas. Ele limpa o coração, Ele tira a mágoa, o rancor, o ódio. Ele tira o que ofuscou a visão. O Espírito de Deus lhe anima, lhe aviva. Seja avivado, seja levantado, aleluia. Ô igreja, adore a Deus. Pode soltar a sua voz, pode soltar a sua voz, pode adorar a Deus, pode glorificá-lo agora. Se todos nós fizermos do nosso lugar, aonde estamos, um santuário de adoração, esse grande templo vai ser o lugar mais sagrado, mais santo da terra. Ah, meu amigo, adore a Deus, aleluia. Louvado, exaltado seja o nosso Senhor, nosso amigo, mais chegado que o irmão, aquele que nos sara as feridas mais profundas, aquele que resgata a nossa alma da escuridão, das trevas, aquele que livra o nosso espírito do abatimento, da fraqueza, aquele que cuida do nosso corpo, pois que quer habitar nele e torná-lo seu templo. O Espírito de Deus é derramado. Seja cheio do Espírito Santo, igreja. Seja tomado pelo Espírito do Senhor. Comece a falar em línguas quem já é batizado com o Espírito Santo. Isso, adore a Deus. Avive o Espírito Santo dentro de você. Não permita que ele seja apagado. Faça renovação dos seus votos. Se você já o servia, diga que você vai servi-lo mais. Pede mais. Meu Deus, eu quero mais capacidade, mais condições, mas eu quero te servir sim. Eu quero realizar os teus propósitos. Eu quero cooperar contigo, meu Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ó poderoso Deus de Israel, soberano é o Senhor,
Tu és soberano, meu Pai, e por isso te adoramos, te bendizemos, olhando para o alto, para o nosso Deus. Cante: Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Que maravilha! Comigo também. Para a música, é só um instantinho, olha só. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Ele se importa com você, meu amigo, minha amiga. Ele se importa comigo. Isso é glorioso demais. E apesar desta glória que tens, aleluia, tu te importas comigo também. Este teu amor tão grande revela-te a mim. Tu és tremendo. Aleluia. Ele é tremendo, maravilhoso. Seja renovado. Renovamos os nossos votos como servos do Senhor. Tu tens servos aqui nessa noite. Diga para ele: acha em mim um servo, Senhor. Eu sou teu servo, eu quero te servir por toda a eternidade aqui na terra, continuando aí nos céus. É tudo que eu quero, te servir, meu Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem está no altar pode descer. Quem está aqui na frente, volta para o seu lugar, renovado e cantando. Fique em espírito, todo mundo com os olhos fechados. Quem está no seu lugar, e cante. Deus criou o homem para nele habitar. Deus criou o homem para nele habitar. Mas os seus desejos o afastam do altar. O plano inicial de Deus perdeu-se nesse mundo. Cada vez é mais difícil um coração reto encontrar. Com tantas vozes, deixou-se enganar. E a imagem de Deus deixou de espalhar. Qual é maior, o ouro ou o altar? Qual é maior, o ouro ou o altar? Da forma que se vê, define quem você será. Qual é maior, o ouro ou o altar? Qual é maior? Aleluia. O ouro ou o
O brilho desse mundo, o brilho desse mundo, quer de Deus lhe afastar. quer de Deus lhe afastar. Está chegando o momento que Jesus irá voltar. Está chegando o momento que Jesus irá voltar. E então o mundo se destruirá. Então o mundo se destruirá. Só existe uma forma, e é se reconciliar. Só existe uma fórmula, é se reconciliar. O altar está pronto para lhe santificar. O altar está pronto para lhe santificar. Qual é maior, o ouro ou o altar? Qual é maior, o ouro ou o altar? Da forma que se vê, Define quem você será. define quem você será. Qual é maior, o ouro ou o altar? O brilho desse mundo, O brilho desse mundo, quer de Deus lhe afasta. aleluia. Traz o jornal aqui, por favor. Os servos de Deus vão doar esses jornais para os aflitos, necessitados. Ontem eu tive o privilégio de visitar 3 casas, pessoal, para partir o pão em 3 casas. 62 pessoas, 62 almas. Deus tem um plano aqui no Pará. Amém, pessoal? Amém? Com ousadia eu falo, Deus tem um projeto para o estado do Pará. E antes de Jesus voltar, você sabe, a sala do banquete tem que estar cheia. Jesus só volta quando a sala do banquete estiver o quê? Cheia. Vamos fazer uma revolução aqui no estado do Pará. Diga aí, o estado do Pará pertence a Jesus. Pode falar mais forte? E nós da Universal vamos fazer a nossa parte. Amém? Bem forte para Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Traga a sua oferta, se Deus está lhe abençoando, é para isso. Traga a sua oferta para o jornal Rompendo em Fé. Rompendo em fé, Batendo palmas, vamos lá. Só para de bater palmas para trazer a oferta, vamos lá. Rompendo em fé, De repente tem gente que pode levar muitos jornais. mover o sobrenatural. Eu vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia. Cada dia vou viver rompendo em fé. Vocês, vamos lá. Rompendo em minha vida. Rompendo em fé. Você que está assistindo, Deus abençoe, tá? Pode cortar. YouTube, Deus abençoe. Facebook, Instagram, Deus abençoe vocês, tá? De novo. Rompendo em. Só bateria, vamos lá. Tá bonito, vamos lá.